Oi, gente, tudo bem? Eu tive uma sugestão de um tema muito importante para falar para vocês. A questão da pessoa era como dizer não no trabalho. Eu vou ampliar um pouquinho a questão do dizer não. Eu vou ter que usar uma cola porque eu não quero deixar de falar algumas coisas que eu acho muito importante. Então, assim, a minha primeira questão geralmente as pessoas que não conseguem dizer não no trabalho, elas não conseguem dizer não em outras áreas da vida, em relacionamentos amorosos, em casa ou em qualquer situação. Então a primeira coisa que eu peço para que vocês façam é refletir sobre isso, porque na minha visão é uma característica do funcionamento da pessoa não conseguir dizer não, qualquer que seja a situação. Né? Então, assim, primeiramente eu peço para que as pessoas reflitam para compreender que sentimentos que vêm quando eu penso em dizer não para alguém. Geralmente vem insegurança, medo, dó ou culpa, né? Por exemplo, se eu dizer não para fulano, meu Deus, vem uma culpa assim que eu não dou conta e acabo dizendo sim com obrigatoriedade. Né? Então, uma das coisas que acontece e eu acho que isso também tem um pouco a ver com a escola, com a criação da pessoa, é que vem a crença de que dizer sim para tudo, para as pessoas, é certo. Né? Então, muitas vezes já está automático na nossa cabeça que se eu digo não, eu não sou uma pessoa do bem ou eu não sou uma pessoa correta, né? Então, é um treino, na verdade, a gente tirar esse automático da nossa cabeça e começar a avaliar e pensar, nem sempre eu consigo ou eu posso dizer sim, né? Então, é um treino, primeiramente, de tirar essa crença, né, da cabeça, tá? Da nossa mente, dos nossos pensamentos do dia a dia. Vamos ver aqui. Então, assim, eu procuro dizer que não tem certo e errado. Eu acho que quem me conhece já sabe que para mim não existe certo e errado. Eu sempre procuro pensar na consequência das minhas escolhas, dos meus atos. Então, vamos pegar o exemplo do trabalho, que foi o que a pessoa sugeriu como tema. Eu tenho que pensar qual a consequência de eu dizer não para cada pessoa, né? Eu dou conta da consequência do não para essa pessoa, né? O meu chefe, por exemplo, ou o meu líder, como que normalmente ele recebe o não das outras pessoas? A empresa que eu trabalho aceita não? Porque tem empresa, né, que a gente conhece, que se você dizer não, você pode começar a ser visto como alguém que não veste a camisa da empresa e futuramente ser mandado embora. Sim, isso pode acontecer. Eu conheço empresas que se você não faz hora extra e você não der a sua vida para a empresa e você começar a dizer não, você não vai fazer parte do perfil deles. Né? Então eu tenho que avaliar tudo isso para saber se é possível dizer não. E se eu dou conta disso e fazer uma escolha do que eu quero para minha vida. Então pensar nas consequências do dizer não é muito importante, né? Então vamos supor, se é uma empresa assim, eu tenho que avaliar isso que eu quero para minha vida. Eu vou sempre ter que estar dizendo sim, né? Para algo que de repente começa a fazer mal para minha vida, para minha saúde emocional e física até, né? Então temos que pensar nas consequências também do dizer não e do dizer sim, né? Porque às vezes eu fico dizendo sim para tudo e aí quando eu vejo eu tô fazendo tudo para os outros e não tô me priorizando, tá? Então o que eu falo é assim, a gente tem que entender que dizer não nem sempre é uma coisa rude, nem sempre é uma coisa ruim. Tudo vai depender da forma que eu dizer. Então, não, eu posso dizer não sem usar a palavra não, entende? Então, uma das sugestões que eu dou é você escrever algumas frases dizendo não sem dizer não, entendeu? Por exemplo, eu escrevi algumas aqui. Né? Vamos supor que vou pegar o exemplo do trabalho, né? Então eu posso simplesmente dizer assim:
A pessoa me pede para fazer uma atividade a mais, por exemplo. Eu posso dizer assim: gostaria muito de acrescentar essa atividade no meu dia a dia, mas eu percebi que não há espaço na minha agenda. Eu já estou fazendo, já estou saindo daqui fora do meu horário e a minha preocupação é que eu deixe de dar o meu melhor para as minhas atividades. Então eu acredito que nesse momento vai ser difícil eu pegar mais essa atividade. Isso é um não, tá? Por exemplo, eu adoraria poder te ajudar, mas não me sinto preparado para desempenhar tal atividade, mas vou me esforçar para de repente treinar mais ou aprender para que eu possa futuramente desenvolver tal atividade, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer algumas frases que colaboram, que você treine, você se sinta preparado para dizer não. Então tem formas e formas de dizer não. Não necessariamente a gente precisa ficar justificando para as pessoas o nosso não. Mas eu entendo que como é algo que não é habitual, não é automático do seu funcionamento dizer não, eu acho que inicialmente se justificar é uma forma de fazer você evoluir e aprender a dizer não, né? É um treino para aprender a dizer não. Então, tudo bem ficar justificando. O importante é conseguir fazer, né? Algumas vezes, quando a gente percebe que não vai conseguir dizer não, eu também sempre dou a dica de fazer assim: eu vou pensar, ou eu vou dar uma olhada na minha agenda, eu vou ver como que estão as minhas atividades dessa semana e eu volto a te responder. Porque esse tempo que você meio que corta a pessoa ali e o teu emocional também é cortado na hora, de repente esse tempo te faz te organizar e te preparar e te encorajar para depois retornar e falar não, porque muitas vezes as pessoas vêm meio assim de sopetão, te pedir uma coisa e aí você dá aquela paralisada e não consegue dizer não. Então fala assim: eu posso te responder daqui a pouco que eu tô vendo outra coisa, preciso dar uma olhada na minha agenda, e aí se encorajar e ver uma forma de dizer não para a pessoa é uma excelente estratégia, tá? E outra coisa, quando a gente é acostumado a dizer sim para tudo, o outro sempre percebe que eu digo sim para tudo. E aí ele começa a me explorar, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que digo sim para tudo, estou sempre muito disposta a fazer tudo para os outros, você pode ver, as pessoas vão ficar vindo: a Thalita diz sim para tudo, então eu vou pedir para ela, né? Porque ela é boazinha, ela não diz não para nada. Então, a gente precisa realmente aprender e perceber que isso acaba acontecendo. O outro percebe o nosso funcionamento e faz uso disso. Não tô dizendo que é na maldade, mas digo, percebe, é fácil, então eu vou pedir pra Thalita, que é boazinha e diz sim pra tudo, né? Uma coisa muito importante é a linguagem corporal. Então, numa empresa nova, por exemplo, se eu chego e o meu andar é olhando para baixo, eu não ando de forma ereta, eu não olho no olho das pessoas, eu já me coloco um pouco para baixo de forma corporal, as pessoas já vão também achar que o meu funcionamento é aceitar tudo, é dizer sim para tudo, é de não ter coragem, é de não ter força. Isso parece ser meio animal, mas acontece sim. Então, erguer o corpo, a cabeça, olhar no olho da pessoa também é uma forma da gente começar a se impor, e as pessoas vão começar a pensar mais em ficar pedindo tudo pra gente. Outra sugestão, e a última sugestão, é ficar treinando isso com pessoas que a gente não tem muita relação. Por exemplo, na rua, né? Eu sou do ponto que eu não consigo dizer não para um pedinte de rua, então eu vou começar a treinar, né? Eu tenho um exemplo de uma cliente
que uma vez ela disse assim pra mim: eu passo todo dia no mesmo sinaleiro e eu não consigo não cumprimentar o cara que vem vender balinha, por exemplo. Então a gente criou uma estratégia dela conseguir, por exemplo, nas próximas vezes, toda vez tá fingindo que tá falando no celular e dar um oizinho pra ele de longe, porque ela não conseguia dizer não pra ele. Então ela começou a treinar dessa forma e aí ela foi aprendendo a dizer não. Né? Então, com familiares que a gente tem mais intimidade, com amigos, treinar com pessoas que a gente sabe que não vão ficar chateados com a gente, que não vão se ofender, com essas frases que eu disse com muito cuidado, com muito jeitinho, e ficar treinando. Sinceramente, esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar atento o resto da vida. Se eu tenho um funcionamento de não dizer não, eu tenho que estar atento a isso sempre, sempre, sempre. E é um treino. É como se o nosso cérebro fosse de um jeito, eu tenho que ensinar ele a fazer de outro. Então, tenho que estar treinando diariamente. Então, perceber em pequenos momentos, aprendendo a dizer não e se forçar um pouquinho a dizer não. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído. Obrigada pela sugestão do tema. Eu gostei bastante e acho de extrema importância. Então, por hoje é isso. É só. Um beijo.